Deuteronômio 4. Exortação à obediência. Deuteronômio 4 versículo 1. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Deuteronômio 4 versículo 2. Nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Deuteronômio 4 versículo 3. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Deuteronômio 4 versículo 4. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Deuteronômio 4 versículo 5. Eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Deuteronômio 4 versículo 6. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão, de fato esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Deuteronômio 4 versículo 7. Pois, que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Deuteronômio 4 versículo 8. Ou, que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Deuteronômio 4 versículo 9. Apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Deuteronômio 4 versículo 10. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Deuteronômio 4 versículo 11. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Deuteronômio 4 versículo 12. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Deuteronômio 4 versículo 13. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Deuteronômio 4 versículo 14. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Deuteronômio 4 versículo 15. No dia em que o Senhor falou a vocês do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado. Deuteronômio 4 versículo 16. Para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher. Deuteronômio 4 versículo 17. Ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu. Deuteronômio 4 versículo 18. A qualquer criatura que se move rente ao chão ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. Deuteronômio 4 versículo 19. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Deuteronômio 4 versículo 20. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro, do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. Deuteronômio 4 versículo 21.
O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês por herança. Deuteronômio 4 versículo 22. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão. Mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Deuteronômio 4 versículo 23. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Deuteronômio 4 versículo 24. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Deuteronômio 4 versículo 25. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira. Deuteronômio 4 versículo 26. Invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. Deuteronômio 4 versículo 27. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações às quais o Senhor os levará. Deuteronômio 4 versículo 28. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Deuteronômio 4 versículo 29. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deuteronômio 4 versículo 30. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Deuteronômio 4 versículo 31. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Deuteronômio 4 versículo 32. Perguntem, agora, aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso ou já se ouviu algo parecido? Deuteronômio 4 versículo 33. Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Deuteronômio 4 versículo 34. Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Deuteronômio 4 versículo 35. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Deuteronômio 4 versículo 36. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los. Na terra, mostrou a vocês o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. Deuteronômio 4 versículo 37. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder. Deuteronômio 4 versículo 38. Para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Deuteronômio 4 versículo 39. Reconheçam isso hoje, e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Deuteronômio 4 versículo 40. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre.
Deuteronômio 4 versículo 41. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão. Deuteronômio 4 versículo 42. Para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação? O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar sua vida. Deuteronômio 4 versículo 43. As cidades eram as seguintes: Bizer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Deuteronômio 4 versículo 44. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Deuteronômio 4 versículo 45. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Deuteronômio 4 versículo 46. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Deuteronômio 4 versículo 47. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, os 2 reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Deuteronômio 4 versículo 48. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon. Deuteronômio 4 versículo 49. E incluía toda a região da Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, abaixo das encostas do Pisga.